Estudos mostram a importância dos volumosos no manejo nutricional dos rebanhos. Na Universidade Federal do Piauí, o professor e médico veterinário Souza Júnior desenvolve pesquisas que associam a nutrição animal com o desempenho produtivo. O sistema de produção agropecuária, principalmente na criação de animais, pode variar de pequenas, médias e grandes propriedades. E um dos pontos principais é a nutrição. E para manter uma nutrição saudável e com baixo custo de produção, é preciso que o criador ajuste todo o tipo de alimentação. Afinal, o que vai ser oferecido ao rebanho entra na conta da propriedade. Temos que lembrar que nossos avós, nossos antepassados, eles sempre criaram de forma rústica, né, solto, né? Esses animais andavam aí áreas muito grandes, né? Com o passar do tempo, essas áreas foram diminuindo de tamanho, né? Foram surgindo, como ele diz, as heranças, aí as cercas foram aparecendo. Aí surgiu uma alternativa, lá pelos anos de 80, alguma coisa desse tipo assim, as alternativas de se fornecer concentrado para esses animais. Aí é claro que o fornecimento de concentrado faz uma engorda mais rápida, né? Então, com isso, a maioria dos criadores embarcou nessa ideia, né? Embarcou na ideia de fornecer concentrado para ruminante. Bom, as coisas vão mudando, os preços dos concentrados foram subindo muito. O preço do concentrado subindo inviabilizou a parte financeira da nossa produção, principalmente de caprino e ovino. Bom, aí então a gente chegou no momento que a gente precisava tomar uma decisão. Então nós voltamos ao passado. Então assim, o ruminante, criado por Deus, como eu sempre digo, tem a incrível capacidade de transformar fibra em proteína animal. Então nós precisamos usar e otimizar essa capacidade que a natureza nos deu. Aqui nós temos modelos didáticos, né? Então nós temos uma pequena área de milho, esse milho serve para ensino, né? Pesquisa, e que no fundo, no final, ele é transformado em silagem. Então nós temos base da nossa alimentação, é uma pequena área de silagem de milho, nós temos pequena área de pastejo de tífito, nós temos uma área pequena de banco de proteína, que aqui nós temos a moringa e a glicídia, e nós temos uma pequena área de palma forrageira. Essa é a base da nossa alimentação. Nossos animais não recebem nenhum tipo de concentrado. O professor Souza Júnior explica que os volumosos existem de diversos tipos e devem ser oferecidos aos animais, não eliminando a oferta de tipos concentrados, como a soja ou milho. E nós precisamos extrapolar isso para o grande criador e para o pequeno produtor. Assim, nós somos um pequeno produtor. Então nós temos hoje uma pequena área de banco de proteína, como a gente chama, que são plantas que têm a incrível capacidade de fixar nitrogênio do ar, transformando isso em fonte de nitrogênio, transformando isso em proteína para os nossos animais. O que a gente precisa fazer é uma análise econômica do custo-benefício. Se teu negócio se paga usando concentrado, e aí nós vamos falar para o pessoal de animal de exposição, tá? Então se teu negócio paga, então utilize, continue utilizando. Agora, para nós que produzimos carne, nós temos que contabilizar centavos. Aí sim faz diferença demais no nosso custo de produção. O resultado no rebanho é claro, nítido. Aqui uma pequena produção na Universidade Federal do Piauí. Animais com grande volume, bem nutridos e ótimas características zootécnicas. Pequeno produtor, a grande maioria deles, a agricultura familiar, ele já possui um modelo muito parecido com o nosso. Eu penso que ele precisa, através de assistência técnica, dar uma melhorada em alguns pontos. Por exemplo, vamos pegar regiões como o Vale do Itaim. Os animais têm uma área muito extensa para pastejo. Tá? Eles têm muita leguminosa nativa na região. E isso contribui muito para que os animais deles sejam muito bem criados na parte de nutrição. Mas se nós pegarmos regiões onde nós não temos vegetação nativa, né, precisamos introduzir essa vegetação. Então o pequeno produtor deve fazer uma variabilidade de tipos de volumoso. Tá? Ele deve implantar um capineira de pastejo, que é essa que o animal vai pastejar direto no pasto. Ele precisa ter uma capineira de corte, tá? Para que ele possa fornecer uma suplementação em coxo. Tá? E ele precisa ter o banco de proteína, porque esse banco de proteína
feito com essas plantas leguminosas, é que vão fazer o diferencial no fornecimento de proteína que esses animais necessitam. Somente a gramínea não atende à exigência nutricional. Então você, pequeno produtor, faça um pequeno banco de proteína que já vai contribuir muito para a nutrição do seu rebanho. O professor Souza Júnior explica aos criadores que o cultivo dos volumosos é de baixo custo, além de bastante viável economicamente. Quem é produtor, primeiro ele precisa fazer um planejamento da sua área, tá? Escolher dentro da sua área uma área que seja possível ele implantar aquilo que a gente chama de banco de proteína. Essas sementes ou muda, ele pode conseguir até conosco aqui no CTT. Se ele fizer contato conosco, a gente fornece essa muda e essa semente para ele fazer seu banco de proteína, né? Na maioria dos casos, a gente conhece da agricultura familiar, ele não possui irrigação. Então ele planta isso no começo do inverno, essas plantas vão se desenvolver o máximo que for permitido para a sua região, tá? E aí no final do inverno ele pode fazer um corte nessa planta, armazenar ela sob forma de feno ou de silagem, inclusive, né? Elas vão rebrotar, dando mais opção de mais outro corte. Aí com isso ele fica com um rendimento de área muito boa, ele fica com o material armazenado e fica com o material no campo.